Bom dia, pessoal. Olha, estamos aqui hoje para tratar de alguns assuntos sobre a Alvorada do Oeste. Nós vamos dar uma corrida aqui para ver dos candidatos que estão aptos e os que estão inaptos. Algumas pessoas me cobraram: Josué, fala dos candidatos que estão aptos e aqueles que estão inaptos aí para a corrida eleitoral em Alvorada do Oeste. A gente vai tratar desse assunto. Um abraço a todos vocês que estão por aqui. A Lourdinha está por aqui também. A todos vocês, tá bom? A Lourdinha é candidata em Presidente Médici. A Lira Correia, todos vocês estão por aqui tratar de alguns assuntos referente à candidatura em Alvorada do Oeste, tá? Em Alvorada do Oeste, algumas pessoas comentaram, falou, José, o caso do Eduardo Fabre, a gente vai falar já o caso dele aqui. Se você tiver alguma pessoa que tiver apto ou inapto ou com alguma... ainda não saiu o registro e quiser que a gente comente também no seu município, fica à vontade, a gente vai falar, tá bom? Falando sempre nos autos. Vamos lá. Primeiro que a informação é pública, tá? Trazendo aqui, olha. Primeiro que a informação é pública, está no Divulga Conta do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, JUS. Você vai colocar Divulga Conta ou Divulga Cande ou Divulga Conta, do TSE, você vai encontrar todas as informações. Vai ver a questão da região, que região é sua, aí vem migrando, qual estado, qual município, eu coloquei ali, ó, Alvorada do Oeste, né, Rondônia, e sobre a questão dos vereadores. Dos vereadores está aqui, ó, vereador Adão Moura, vamos ver, Adão Moura, vamos ver dos vereadores que já estão aqui, ó, estão deferidos. Adão Moura, ó, já foi deferido, tá vendo a candidatura dele lá aqui, ó, já foi deferido. Deixa eu ver aqui outros. Vai dar muito. Falei de um. Aldione já está deferido também. Só colocar para você ver, ó, deferido, tá vendo? Deferido. Deixa eu ver aqui. Na verdade, dos vereadores, todos os vereadores já estão deferidos. Todos, irrestritamente, tá bom? O Biriba está deferido, está aqui. Demizinho está deferido. Diego está deferido, tá? Diego. Quem é mais? A Neuci está deferido. Maílson está deferido. Marcos Paulo deferido. O Max foi deferido. Então, dos vereadores em Alvorada do Oeste, deixa eu ver se não esqueci o nome de ninguém aqui. Trovão foi deferido. É isso. Agora, deixa eu falar para vocês. Você está vendo aqui, ó, filho? Aí tem o Erisvaldo Oliveira. Ele está inapto. E por que está inapto? Porque ele desistiu da sua candidatura para cuidar da saúde da esposa, tá? O que disse ele? A esposa está fazendo tratamento e ele está acompanhando o tratamento da esposa. Por isso que ele abriu mão da sua candidatura, que não dava para conciliar as duas coisas. Entendido? Agora, o caso do Eduardo Fabre é um caso mais emblemático. Ele está concorrendo, mas aparece aqui, ó, indeferido em prazo recursal ou com recurso, tá? Qual é a situação? A situação de inexigibilidade infraconstitucional na Lei Complementar número 64 de 1990. Tá aqui Eduardo Fabre, né? Ele é irmão do ex-prefeito Ranieri Fabre, e por isso é que ele está sofrendo, por uma das razões dele estar arrolado nesse processo. Qual é o processo? Vamos tentar ver o processo que qual que é, como está a situação dele. De repente, hoje até já houve alguma situação. Aí você vai aqui, tem esse aqui, você tem que dizer que não é robô, aí ele vai saber que não é robô. Aí o detalhe do processo, então aqui tem primeira instância, ó, primeira instância, tá vendo? As últimas decisões da primeira instância, ó, e aí na primeira instância o juiz deu a sentença como recusando, ele recusou a candidatura dele, indeferiu. Aí nesse indeferimento do juiz foi arremetido para a segunda instância, que foi para o TRE, tá? Que é a segunda instância. Se caso ele perder, for negado o recurso na segunda instância, ele vai para o TSE, que é a última instância
julgadora. Tá? Aqui, os recursos de caso não tem intimação, recurso à decisão. Acho que vamos lá na decisão. A decisão, para você entender, a decisão do juiz, do dia 29/8. Na decisão, ele fala, trata-se do embarque de declaração após Carlos Eduardo Fabre, em face da sentença proferida nestes autos, segundo a alegação, encontra-se eivada de contradição a ensejar a abertura de prazo para a defesa apresentar contestação e manifestação do Ministério Público, pois, no entender do candidato, trata-se de ação de impugnação dos registros de candidatura. O candidato, por meio de sua defesa, alega que o Ministério Público impugnou sua candidatura e o juízo deveria adotar o rito da ação de impugnação dos registros de candidatura, previsto nas normas eleitorais. Bom, mas eu já vou direto aqui ao ponto para você entender, tá? É o artigo 40, coligação ou o Ministério Público, no prazo de 5 dias, contado da publicação do edital relativo aos pedidos de registro de impugnação da petição de qualquer cidadão que queira impugnar a candidatura de alguém. Tá? E, nesse caso, o Ministério Público foi quem invocou para si a questão da impugnação. E as alegações, aí tem a questão da defesa e tal, os acordos, isso aqui porque eles colocam... Tá, mas por último aqui, vou ver o que o juiz decide aqui. Ó. Por todo exposto... Reconheço parcialmente o embargo para corrigir a sentença em um único ponto, onde consta, antes exposto, julgo procedente a impugnação formulada pelo Ministério Público e indefiro o registro... Aqui, ó. Vou ler por aqui melhor. Por todo exposto, conheço parcialmente os embargos para corrigir a sentença em um único ponto, onde consta, antes exposto, julgo procedente a impugnação formulada pelo Ministério Público e indefiro o registro de candidatura de Carlos Eduardo Fabre ao cargo pleiteado. E aí, na reforma, o juiz reformou a sua sentença para dizer o seguinte, deverá constar. Aí ele fala o que deve constar. Ante o exposto, considerando os documentos dos autos e as manifestações do Ministério Público, indefiro o registro de candidatura de Carlos Eduardo Fabre ao cargo pleiteado. Tá? No mais, mantenho a sentença proferida nestes autos, nos exatos termos do que foi publicado. Deixa eu só trazer para você aqui em miúdo, para você conseguir entender uma coisa. Primeiro, dizer que o juiz indeferiu do mesmo jeito. A alegação da defesa aqui foi o seguinte, de que o Ministério Público, que na decisão do juiz, ele já deu uma sentença definitiva de que era o que ele decidia. E não é só o entendimento do juiz. O juiz acatou baseado no entendimento do Ministério Público, então ele deu a sentença. Por isso que ele falou, baseado na documentação do Ministério Público. O que o candidato vai tentar provar na justiça é que o Ministério Público está errado, está equivocado. Tá? Esse é um ponto. Esse é o desejo dele. O que o Ministério Público está alegando o quê? Baseado em quê? Respaldado em quê? Há um processo de improbidade administrativa que pesa sobre os ombros de Ranieri Fabre, ex-prefeito de Alvorada do Oeste. E na época em que Ranieri foi condenado pelo Tribunal de Contas por causa segundo o entendimento do Tribunal de Contas, houve exagero nas diárias. Então, houve exagero. Está nos autos, tá? Você vai ler lá os autos, não vou ler tudo aqui. Mas houve exagero, houve um pedido de diária exagerada, de forma orquestrada. E o Ministério Público lá está dizendo que houve dolo. Houve dolo. Ou seja, o atual candidato a vereador, o Eduardo Fabre, era chefe de gabinete
do prefeito Ranieri, era irmão e chefe de gabinete. E o fato de ser chefe de gabinete, como o chefe de gabinete é quem coordena as ações técnicas dentro do gabinete, e a verba saiu do gabinete, então isso arrola ele também no mesmo processo, como solidário ao processo do prefeito Ranieri Fabbri. Tá. Baseado nesse princípio, é que o Ministério Público está condenando o irmão, no caso, o Eduardo Fabbri, que o Ranieri não é candidato, condenando o Eduardo o registro de candidatura dele, impugnando o registro de candidatura dele, pedindo a impugnação do registro de candidatura, que foi acatado pelo juiz. As documentações convenceu o juiz, mas o juiz tinha dito só, nesse interposto eu determino, e na verdade ele só reformula o seguinte: em vez de eu determinar, eu estou baseado no documento do Ministério Público. E aí cabe ao candidato, e é o que ele está fazendo, já juntou uma bancada de advogados para poder recorrer em Porto Velho. Então, já recorreu. Aqui eu coloquei para vocês a primeira instância, né? A primeira instância. Mas esse processo, ele está já na segunda instância, que é no TRE, conforme eu falei para vocês, né? E deixa eu ver qual foi a última movimentação. Vou colocar para vocês aqui. Cadê? Aqui. Ó, a última movimentação data do último movimento, dia 8/9 foi o último movimento, às 16 horas, está aqui, 16 horas e 45 minutos, tá? Recurso judicial, recurso eleitoral, o assunto é o registro de candidatura da eleição 2024. Tá. Então, na segunda instância, que eu coloquei da primeira instância, cadê onde é que está aqui em cima? Falando que é a primeira ou segunda? Da segunda instância, aqui, ó, aqui já é da segunda instância, que é o processo que está movimentando. Então, eles estão argumentando o recurso dele, ele está com esse recurso lá, e no recurso dele diz o seguinte: ao juiz da 18ª Zona Eleitoral da Comarca de Alvorada do Oeste, Carlos Fabbri, deixa eu ver aqui. Estou no notebook ainda nada. Já qualificado nos processos, no processo e privo intermédio, seu advogado infraassinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência interpor recurso eleitoral contra a sentença proferida nos autos, requerendo que seja presente o recurso recebido e processado, com consequente remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Bom, tá aí os advogados dele. Dr. Manuel Veríssimo Ferreira, um advogado excelentíssimo, tá? Tem mais. Dr. Juraci Santos Louro Júnior, esse eu não conheço, mas provavelmente não deve ser fraco também. Charleston Cavalcante Oliveira, é o advogado também do PL, é respeitadíssimo. E Tatiane Alencar, não sei quem é. Então, os dois, aqui eu não sei quem é, esses dois eu sei que é causídicos e tem ganhado diversas causas, inclusive é advogado do Negão do Isaú e ganhou causas emblemáticas lá em Ji-Paraná e assim por diante. Não duvido que ele consiga reverter essa situação, mas eu também não estou dizendo que é uma ação fácil. Se fosse fácil, ele pegava qualquer pessoa e qualquer advogado, qualquer bancada resolvia. Não é. É um caso mais emblemático. Precisa de alguém que tenha um trânsito diferenciado no Poder Judiciário. Com todo respeito aos demais advogados. Aqui, eles estão tratando, botando a argumentação, colocando a questão do prazo recursal, que é um prazo que é estendido ao Ministério Público e tudo mais. Não sei se é nessa petição que eles explicam mais qual que é a situação, qual que é o recurso, que aí ele conta que houve uma ação no TSE em São Paulo contra um vereador, e o vereador ganhou essas questões, então ele está colocando essa jurisprudência para poder convencer, né, os magistrados a ceder essa impugnação. Então, eu li toda a sentença, tá? Muito bem fundamentada, diga por sinal.
comprida que só ela, mas muito bem fundamentada, e eu li todas elas. O que eu quero trazer para você? Do Ministério Público, deixa eu ver aqui, do Ministério Público, ele concedeu que esse recurso subisse para o TRE. Como poderia ser diferente, né? O Ministério Público fundamentou qual foi a sua decisão e chegou e decidiu mandar, ou seja, autorizou para que subisse para o TRE. É difícil você ler todo o processo, tem que ter paciência, muita paz, não vou fazer isso aqui. Eu só quero aproveitar aqui e dizer o seguinte, trocando em miúdos, para que você entenda, é o seguinte, o Ranieri era o prefeito e o Tribunal de Contas entendeu que ele exagerou na questão das diárias e o irmão era chefe de gabinete. Esse é um ponto que você precisa entender. Só que o Tribunal de Contas e o Ministério Público entendem que houve dolo. E aí o que é o povo de casa que de repente não sabe o que é isso? Vou citar, digamos que você está no trânsito. Se você está no trânsito e você, ao dirigir, uma pessoa pula na frente do seu carro e você atropela ela, e você para dar a devida assistência e essa pessoa chega aí a óbito. Você cometeu um homicídio do mesmo jeito, só que esse homicídio é culposo. Embora o nome culposo subentende que você tem a culpa, mas você não teve a intenção de matar. Então, você vai responder por homicídio culposo, aquele que você não teve intenção de matar. Você não teve intenção, a pessoa pulou na frente do seu carro, a pessoa é um suicida, tentou se suicidar. Você não teve culpa. Mas mesmo assim, você vai no processo, responder o processo do mesmo jeito, por homicídio culposo. Agora, se você bêbado ou não bêbado, sobe em cima da calçada para atropelar alguém, você cometeu um homicídio doloso, você teve a intenção, você jogou o carro em cima da pessoa que estava na calçada. Aí é o dolo. O dolo é quando você arquitetou, você estava consciente do que ia fazer, mas você fez. Foi planejado. É o que o juiz, ou seja, é o que o Ministério Público está falando e que o Tribunal de Contas está falando. Que todo o dinheiro que foi entendido pelo Tribunal de Contas como gasto de forma irregular, o prefeito sabia, foi intencionalmente do prefeito, e que o chefe de gabinete, o seu irmão, sabia. É o que diz o Ministério Público. E esse é o que está atrapalhando ele pegar o registro de candidatura dele. Só que o tribunal, no caso, a Justiça Eleitoral, não julga se ele deve, se não deve, se teve intenção, não teve intenção. Ele apenas acata o que os outros tribunais julgaram. Ele não entra no mérito da questão. A Justiça Eleitoral não entra no mérito da condenação de ninguém. Mas o Tribunal de Contas diz que houve a intenção deles cometer o crime ou a infração que está lá escrita que foi cometida. O prefeito intencionalmente gastou de forma desordenada o que não poderia gastar. Ele está lá em diárias e aquelas coisas todas, né? Inclusive, essa gestão vai passar ainda. Inclusive, essa gestão atual não tem nenhuma conta aprovada. Nenhuma até hoje. Pode ser que a Câmara Municipal salve eles, depois, no futuro, salve eles. Mas ao depender do Tribunal de Contas, nem com ressalva. Nem com ressalva. Não é assim, aprovado com ressalva. Nem com ressalva. Nenhuma conta foi aprovada. Todas as contas do prefeito Vanderlei foi desaprovada. Do Ranieri, também. Só que a Câmara Municipal, como é muito parceiro, muito amigo, e é muito bondoso, muito generoso, né? Generoso. Eu não vou dizer que alguém recebeu alguma coisa para votar. Jamais. Na amizade, muito amigo. Eles é quem deve votar. Aqui, mesmo que o Tribunal de Contas tenha condenado, se a Câmara Municipal falar, não, exagero o Tribunal de Contas, não dá nada, porque o Tribunal de Contas não é um tribunal de justiça, é um tribunal técnico. Entende isso? Então, existe um setor técnico que estuda e diz, o cara cometeu um erro aqui, mas a Câmara chega e fala, não foi tão ruim assim. É mais ou menos isso que a Câmara de Vereadores, quando aprova uma conta de um indivíduo, ou de um prefeito, ou de um executivo, que errou, mas eles dizem, não foi tão feio assim.
Então, nesse caso específico, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, está dizendo que houve dolo, que houve intenção, que houve a intenção deles orquestradamente cometer esse auto-infração. Eu não sei se lá está crime, por isso que eu estou falando infração, tá? Então, intencionalmente. Agora, o que o Carlos Eduardo Fabre está fazendo? Tentando provar de que só o irmão tinha intenção de fazer errado. Ele não tinha intenção, mesmo ele estando no gabinete junto. Ele está tentando provar isso. Eu não duvido que prove, porque o Poder Judiciário não existe uma condenação sem ouvir o contraditório. E ele está respondendo como solidário. O processo não é dele, o processo refere... Aqui, ó, o versículo 7. Ante o exposto... Deixa eu ver, colocar aqui, ó. Está falando, ó. O 7 aqui, ó. Ante o exposto, concedo quitação deferida à taxa, determina a baixa responsabilidade em favor do senhor Ranieri Fabre e Carlos Eduardo, referente ao débito solidário imposto no acórdão tal. Tá? É exagerado do... Exarado, não é exagerado não, tá? Exarado do processo principal. Ou seja, aqui o Tribunal de Contas está abrindo mão da multa. Mas o Tribunal de Contas, uma vez que julgou que houve dolo, o Ministério Público está acompanhando o entendimento do Tribunal de Contas com a questão do dolo, tá? Questão do dolo. O certo é que está aqui assinado pelo Paulo Cury, né? Deixa eu ver mais. Por prosseguimento, determina o remesso do processo à Secretaria de Processamento e Julgamento para o cumprimento dessa decisão, procedo baixa de responsabilidade em seguida, o DAD para a publicação. Deixa eu colocar aqui, porque senão eu estou lendo aqui, você não vai ver. Essa parte aqui, DAD para que publique a decisão no Diário Oficial, bem como notifique os interessados, Procuradoria-Geral do Município de Alvorada do Oeste, prosseguindo acompanhando a cobrança presente de inadimplente, consoante certidão de situação dos autos. Vamos lá. Aqui, dizer para a gente resumir a questão do Fabre, o que está é isso. O processo subiu para Porto Velho, no TRE, espera-se que ele consiga, e se caso ele conceder, automaticamente vai vir a notificação ao juiz e eles vão dar o deferimento. Mas por enquanto está indeferido e o processo que pesa sobre ele é isso. Não é exatamente o que ele pegou, mas entende que ele foi solidário no processo em que o irmão gastou, segundo o entendimento do Tribunal de Contas, o que não ou como não deveria gastar. Gastou deliberadamente. Vamos lá, gente. Tem mais alguém? Ah, tá. Deixa eu só colocar aqui e dizer que o candidato, o vereador Marcos Paulo, teve um processo, também uma condenação no Tribunal de Contas, e a princípio estava indeferido, ele entrou com recurso, aqui mesmo, não precisou subir, aqui mesmo na primeira instância. O que aconteceu com ele foi que ele conseguiu afastar o dolo. Então, a inflação existiu, ele foi condenado pela inflação, mas não existiu o dolo, ou seja, não houve a intenção dele em cometer a infração. É como se ele tivesse dado um chute na canela de alguém, mas não foi intencional. Tá? Então, o vereador Marcos Paulo, que também foi condenado pelo tribunal, mas como foi rechaçado a questão do dolo, o registro dele foi concedido pelo Ministério Público e, consequentemente, avalizado pelo Ministério Público, concedido pelo Poder Judiciário, o doutor Delfino, se não me falha a memória, que é o magistrado da comarca. Já vou saber aqui, peraí que já pego aqui, já te digo o nome do juiz aqui. O nome do juiz
da comarca de Alvorada do Oeste. Só remeter a primeira instância, que eu já te digo o nome do juiz aqui, o nome do magistrado de Alvorada do Oeste. Acho que deu fim, peraí. É isso, gente. Movimentação, Ministério Público. Não, vou lá na sentença está o que o juiz disse. Decisão, por aqui, decisão. Na decisão vai estar o nome do juiz. No finalzinho, está aqui o nome dele. O nome dele é Luiz Delfino César Júnior. É o juiz da 18ª Zona Eleitoral, que corresponde a Alvorada do Oeste e Urupá, tá? Aqui também, Alvorada do Oeste, a comarca de Alvorada do Oeste e Urupá, é o mesmo juiz que determina. Então, hoje foi o caso de Eduardo Fábio. Lembrando que se houver o deferimento dele, eu volto aqui falar do deferimento, tá, gente? Por enquanto, a situação dele é emblemática. Se prosseguir desse jeito, provavelmente os votos não serão nem computados, porque para computar tem que estar deferido. Ó, beijão no coração de vocês. Eu vou trazer aqui cobertura de todo o estado de Rondônia e a gente vai se falando, tá? Se tiver alguém que se fala, o caso tal, aí a gente vai comentar também, tá bom? E a gente não tem nada contra nenhum dos candidatos. Deseja boa sorte a todos eles. O Eduardo deseja boa sorte, que ele consiga, mas por enquanto ele está nessa situação. Agradecendo aqui a Terezinha, o Gileno passou por aqui, o Alexandre também, Alexandre lá de Pimenta Bueno, a Lúcia Thaís, a Paula, o Ageu, o Adelto, o Kelvin, o Reginaldo, deixa eu ver quem é mais, Anita, Mário, Patrícia Silva, o Santos, Cleonice, Sol Dantas, Luzia, quem mais? Sibelita, Gilberto, o deputado, delegado Rodrigo Camargo, também passou por aqui, outro Rodrigo Paulino, Fonseca, Eduardo, Lira, a Lurdinha, eu falei, né? A Lurdinha, ex-prefeita em Presidente Médici, o Daniel e também o Souzinha. Tá bom. Então, gente, é isso que nós temos por hoje. Agradecendo aqui a farmácia Preço Ultra Baixo, agradecendo o restaurante Tropical, amiga Néia, meu amigo Paraná. Agradeço por aqui também o RA Supermercado, e agradecendo a todas as pessoas. Deixa eu ver, tem mais gente? A Top Gráfica, abraço todo o pessoal aí, tá bom? Beijão, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.